Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Vamos aí continuar o nosso assunto falando sobre a Segunda Guerra Mundial? Vamos falar? Eu comecei falando na aula passada, tinha gravado o vídeo para vocês, e agora nós vamos para a segunda parte desse vídeo, onde nós paramos aí naquela bomba que eu tinha deixado para vocês falando sobre o acordo aí germano-soviético, tá? Então vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente ganhar tempo. Vamos compartilhar e vamos em frente, ok? Prontinho. Vamos lá, então. Deixa eu colocar. Pronto, colocar a minha tela mais para cá. O sofá fica aqui, vamos lá. Bom, gente, então a gente tinha visto aí essa bomba que eu me lembro que eu tinha falado para vocês, que foi uma bomba aí que assustou o mundo todo. Foi o pacto Ribbentrop-Molotov. Ribbentrop-Molotov, né? O Ribbentrop, ministro das Relações Exteriores de Hitler, da Alemanha, e Molotov, o ministro das Relações Exteriores da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, esse pacto germano-soviético, ou pacto de Ribbentrop-Molotov, mais fácil germano-soviético, para vocês poderem aí compreender, tá? Então, foi feito esse pacto de não agressão. E lembre-se, gente, que Hitler, há um tempo atrás, ele tinha feito o pacto anticomitê, ou pacto anticomunista, entre Alemanha, Itália e Japão, o eixo Berlim-Roma-Tóquio foi feito, esse pacto anticomitê, para evitar o avanço do socialismo, né? Até porque a gente sabe que os socialistas eram perseguidos por Hitler aí. Então ele tinha feito esse pacto para conter o avanço da União Soviética, né? E eu tinha falado para vocês que quando foi feita a Conferência de Munique e foi feito o pacto anticomitê, a França e a Inglaterra ficaram felizes porque cuidaram dos seus interesses. Agora estava na hora de Stalin cuidar dos interesses dele. E acabou fazendo esse pacto de não agressão. Esse pacto de não agressão ele tinha também um acordo secreto, né? E deixou aí como eu disse para vocês, deixou aí Hitler e Stalin, né, no pacto de Ribbentrop-Molotov, ou pacto germano-soviético, como você aí na sua casa queira chamar, mas deixou aí realmente a Inglaterra e a França de boca aberta, né? Morrendo de medo. Gente, foi uma bomba realmente. Esse pacto aí foi uma bomba que aconteceu. Agora Hitler, ele podia marchar para o leste ali, né, sem invadir a Polônia, marchar para o leste sem resistência, com pouca resistência, já que ele tinha a garantia de que Stalin não iria evitar o avanço de Hitler sobre a Polônia. E Hitler não ia cometer o mesmo erro que a Alemanha tinha cometido na Primeira Guerra Mundial, e ter lutado em duas frentes de batalha, né? A leste contra a Rússia e a oeste contra a França e contra a Inglaterra. Então Hitler não dava para cometer esse mesmo erro, né? Senão ele ia ficar encurralado, e preferiu marchar primeiro, invadir a Polônia. Ele sabia que a Polônia não ia ter muitas dificuldades para ele poder dominar, inclusive com menos de um mês ele domina a Polônia, tá? A cavalaria polonesa, mesmo com a bênção da igreja ali, né, que a igreja abençoou para lutar, a cavalaria polonesa não foi páreo para os tanques alemães, e Hitler ele acabou ali rapidamente dominando a Polônia. E aí no dia 3 de setembro, né, Hitler invade a Polônia no dia 1º de setembro de 1939, e no dia 1º de setembro e no dia 3 de setembro a Inglaterra e a França declaram guerra aí à Alemanha. O que acontece ali, gente, Hitler ele recebeu diversas advertências para não invadir a Polônia. Até porque na Conferência de Munique, ele tinha acertado com a Liga das Nações que todos os passos que ele ia cometer sobre as questões territoriais e internacionais, ele iria conversar com a Liga das Nações. Dessa vez ele começou a exigir do governo polonês a devolução de Danzig, começou a exigir uma estrada de ferro, mais estradas ligando a Prússia Oriental à Alemanha, ameaçando completamente o governo polonês, e ele arrumou um pretexto e acabou invadindo a Polônia, e a Alemanha e a Inglaterra, ou a França e a Inglaterra, acabaram declarando guerra à Alemanha. E assim, gente, quando a gente vê esse ponto aí da invasão da Polônia, na Segunda Guerra Mundial a Polônia foi quem mais sofreu, tá? A Polônia foi quem mais sofreu com a guerra, tá certo, gente? Então, acontece e Stalin ele acaba invadindo ali também a Polônia. Como você pode observar aí no mapa, Stalin acabou também invadindo para pegar parte dele na Polônia. Esse acordo secreto com a invasão de Hitler, né, uma parte ficaria, a Polônia ficaria sobre, a Polônia voltou a existir a partir da Primeira Guerra Mundial, né, e a Polônia agora ela tinha
estava sob duas influências, a influência ali nazista e influência nazista e a influência socialista, né? E isso realmente a Liga das Nações ficou muito preocupada, né? Era aquilo que eu falei, né? Stalin acabou cuidando dos interesses dele, enquanto na Conferência de Munique, a Liga das Nações e com o Pacto Anticomitê não fizeram nada, acharam que isso serviria como cordão sanitário para a Alemanha, para a Rússia, União Soviética, desculpa. E a gente fala União Soviética, que a Rússia está errado, né, gente? Que a Rússia era a União Soviética. A Rússia eram 15 repúblicas, né? A Rússia era mais uma dessas 15 repúblicas, embora mais forte. Então, ou seja, politicamente falando, né? Então, o exército alemão tomou o país empregando um estilo de ofensiva que ficou conhecido como Blitzing, que era chamada Guerra Relâmpago aí, né? E realmente essa Blitzing ela acabou dando certo durante o tempo. Então tá aí uma imagem essa Blitzing, gente, ele invadia aí com tanques de guerra e artilharia artilharia pesada com os aviões, com tanque de guerra e também ali o mar, né? Então era fazer uma dominação rápida, que era o que Hitler uma estratégia dele, né? Então imagens aí derrotando a União Soviética. Então a ofensiva do eixo, né? Veja bem, então a ofensiva do eixo ele acaba dominando, né? Rapidamente a Noruega, depois domina aqui a Noruega, depois domina a Dinamarca e depois domina, cadê aqui tá isso, a Dinamarca. Depois ele vai para a Bélgica ali, né? Depois ele acaba invadindo a Bélgica para poder dominar a França. Então a ocupação da Noruega, aqui, cadê? Noruega e da Dinamarca garantiu à Alemanha o abastecimento de aço pelos mares Báltico. Aqui eu coloquei a imagem do Mar Báltico para você ver aqui, tá? Aqui, o Mar Báltico. Então, ele conseguiu aí, garantiu à Alemanha o abastecimento de aço pelos mares do norte do Mar Báltico. Então, ele domina aqui a Noruega, a Dinamarca e a... como é que se chama? E a... Noruega, Dinamarca e a parte do Mar Báltico ali, tá bom? Vamos lá, então. Então, veja, vamos lá, então. Depois dos territórios aí, coloquei da Bélgica, como você pode observar aqui. Eita, não, volta. Não vou mostrar isso agora. Os territórios da Bélgica e Holanda foram conquistados e facilitando a penetração alemã na parte da Bélgica. Então, a Alemanha aqui, ela invade aqui a Bélgica e a Holanda, para poder chegar aqui na França, né? Então, ele invade a Bélgica e depois ele invade aí a Holanda também, né? Inclusive, foi na Holanda, né, que foi dominada também, e foi lá que eles encontraram, só a nível de curiosidade, tá, gente? Mas é importante para a história. Foi lá onde Anne Frank, né, aquela garotinha que escreveu o Diário de Anne Frank, junto com seu pai, né, acabaram com sua família sendo mortos ali na Holanda, tá? Então, vamos lá. Então, em junho de 1940, os nazistas chegaram a Paris e obrigaram o governo francês a assinar um armistício com a Alemanha, armistício com a Alemanha e a Itália. Veja bem, quando o Hitler invade a França, chegar em Paris, uma parte ficou dominada e outra parte ficou com o governo de colaboração, tá bom? Aí está Hitler com seus oficiais posando aí para uma foto em frente à Torre Eiffel. Então ele acaba em julho de 1940, ele já consegue chegar a Paris, tá bem? Então vamos lá aqui, deixa eu mostrar para vocês o mapa. Olha aqui. Esse aqui, gente, é República Vic. Esse eu vou explicar para você aqui. Quando o Hitler invade a Alemanha, aqui fica, né, a parte norte, França ocupada pela Alemanha, e a República de Viking aqui ao sul da França. Gente, presta atenção aqui. Esse camarada que você está vendo aí, o Marechal Pétain, que era o nome dele, ele foi considerado aí um dos heróis da Primeira Guerra Mundial, tá bom? Inclusive, ele lutou ali contra os alemães, ali na Primeira Guerra Mundial. Então, quando ele acaba a Primeira Guerra Mundial, foi considerado um herói e tudo tal, e quando Hitler invade a França, ele vai colaborar com o governo nazista, aqui no sul da França, né? A França de Vichy, foi o governo de Vichy, liderada pelo Marechal Pétain, tá bom? Que era considerado um herói ali, e a Alemanha ocupou a parte norte, ficou ocupada, e o sul
uma colaboração dessa República Vicky, esse cara que tinha sido considerado um herói. Depois, gente, ele acabou aí sendo considerado culpado por ter colaborado com a Alemanha, foi condenado à prisão, né? Acabou ficando louco, depois saiu da prisão. Foi uma coisa bem bizarra aí, essa história de Petain, que ele tinha sido um herói na Primeira Guerra Mundial, inclusive contra os alemães ali, né? Ele tinha sido até um herói, mas na Segunda Guerra ele acabou colaborando aí, um governo de colaboração na parte sul da França, tá bom? E essa parte aqui ficou a zona ocupada. Faltava agora, então a gente já vê aí que Hitler rapidamente ele dominou aí. Vamos lá, vamos recapitular algumas coisas. Ele domina a Renânia sem disparar um tiro, domina a Áustria sem disparar um tiro, antes da guerra, obviamente, domina os Sudetos sem disparar um tiro, depois se aposta da Tchecoslováquia também sem disparar nenhum tiro. Aí contra a Polônia, aí ele com menos de um mês consegue dominar a Polônia. Posteriormente ele domina a Bélgica, a Holanda, a Noruega, a parte ali do Mar Báltico ali, e agora a França. Faltava agora a Inglaterra, tá? Então você pode ver que Hitler rapidamente ele começa a dominar aí esses países. Então era realmente uma guerra relâmpago, era uma blitzing mesmo, guerra relâmpago, blitzing. Aqui, ó, eu coloquei então que em junho de 1941, depois de conquistar a Iugoslávia, tá bom? Que fica aqui nos Balcãs, né? Na região dos Balcãs, onde está o mouse aqui. Sai da frente, professor Rafael. Pronto, aqui, ó. A Iugoslávia está aqui, ó. Tá certo? Que era antigamente a Iugoslávia, né? Croácia, Bósnia-Herzegovina, Sérvia, Montenegro formaram um país Iugoslávia, tá bom? Era aquele sonho da Grande Sérvia, da Primeira Guerra Mundial. Então, em junho de 1941, depois de conquistar a Iugoslávia, a Bulgária, domina a Iugoslávia, a Bulgária, a Albânia, cadê a Albânia? Aqui a Albânia, tá bom? A Albânia, cadê aqui? A Grécia, coitado da Grécia também, rapaz, já pensou a Grécia? Pronto, eu coloquei aqui, deixa eu colocar mais bem aqui. Pronto, a Albânia, a Grécia, a Romênia, né? A Hungria. Hitler decidiu invadir a União Soviética, dando início em junho à chamada Operação Barbarossa, a Operação Barba-Ruiva, né? Gente, veja bem, cara, Hitler ele já tinha oferecido pacto de não agressão para alguns países desses que ele invadiu. Não era de se confiar na política de Hitler. O que acontece é o seguinte, quando... É sério, gente, é sério. Isso é difícil, às vezes a gente não encontra nos livros didáticos não, que eu vou falar. Didático. Em outros livros você encontra, obviamente. Eu não sou o dono da verdade, por favor. Quando o Hitler ele começa essa dominação muito rápida, ele tinha feito aquele pacto de não agressão com Stalin. E ele invade a Polônia bem seguro. E rapidamente começa a dominar aí a parte leste da Europa, a Europa Oriental, rapidamente dominada, aí, como você está observando nos mapas. E Stalin, quando ele está fazendo esse tipo de dominação, ele decide aí mandar algumas notificações para Hitler, né, alguns comunicados, dizendo que iria entrar na guerra ao lado de Hitler e iria dividir o mundo em duas influências, uma influência socialista e uma influência nazista. Hitler decide que não quer esse pacto com Stalin e acaba invadindo a União Soviética. Gente, veja bem, Stalin ficou arrasado com isso. Ficou arrasado e eu digo, toma a dizer até com medo, tá? Disso daí. Até com medo dessa invasão. Então, Hitler, quando ele invade aí a União Soviética, Stalin estava com medo, enquanto Stalin ficou trancado num quarto lá, deprimido, chorando lá, com medo, né, que ele tinha muito medo de Hitler. Quem não tinha, né, gente? Pelo amor de Deus, um homem triste, violento, uma desgraça dessa, que fez essa desgraça toda no mundo, não tem como você não temer um homem tão ruim como esse. Mas Stalin também era ruim, assim como Hitler era ruim, também era triste, era outro ruim também. Matava a gente, foi responsável pela morte de milhares de pessoas na Rússia, tá bom? Na União Soviética, né? Então, essa é outra história. Então, Stalin, quando ele estava ali meio que com medo, os oficiais tinham até medo de bater na porta para falar com Stalin, Hitler ele aniquilou, gente, ó, só ele acaba invadindo ali, vamos passar aqui o slide, Hitler ele aniquilou as tropas soviéticas. Ele aniquilou, gente. Assiste aí no filme, tem um filme muito bom que fala sobre isso, a Batalha de Stalingrado, tá? Assiste a Batalha de Stalingrado, você vai ver aí como Hitler ele vai aniquilando ali as tropas soviéticas, né? E ele, inclusive, gente, Hitler até chegou a prender um dos filhos de Stalin e queria negociar contra alguns generais.
Stalin disse que não, que podia matar o filho dele, né, que ele não ia trocar os generais nazistas por um soldado, né, como o filho dele, uma patente inferior. Então, aí começa a chamada Operação Barbarossa, ou Operação Barba Ruiva, né, que visava, vamos entender aqui o que visava, então, aqui a Operação Barba Ruiva, que eu coloquei aqui no slide aqui para você ver. Visava derrotar o comunismo e apoderar-se de recursos naturais vitais, como o petróleo, para a continuidade da guerra, que era aquilo que eu tinha falado para vocês. Tá bom? Então, vamos ver aqui, eu coloquei um mapa aqui para vocês verem o avanço. Pronto, então a ideia de Hitler, embora ele mudou depois, não era exatamente, ele desvia, tá bom? Tem uma parte aí que ele desvia a ideia, então ele que tentou chegar a Leningrado ao norte, ao centro Moscou e está ligado ao sul, tá? Mas a ideia, a princípio de Hitler não era fazer esses 3 pontos, não, ele acaba desviando essa ideia no ato aí, mas ele detona, tá bom, gente? Ali ele acaba destruindo ali realmente as tropas soviéticas sem muita dificuldades, tá? Então ele veja como Hitler rapidamente ele vai dominando até aqui, ó, 1941, como a guerra está totalmente para os nazistas, né? Tira teu rosto aí, Rafael. Então tá aqui. Agora eles que estavam aliados, tinham uma aliança, agora eram arqui-inimigos lutando aí, tá bom? Na Operação Barbarossa, tá? Então essa é a ideia de Hitler. Vamos lá, então aqui tem, aqui, gente, que é Pearl Harbor, né? Aqui já vai a parte de Pearl Harbor aí, o que aconteceu. Gente, veja bem, essa parte aqui é interessante, tá bom? Vamos entender aqui essa parte, porque que o Japão resolveu bombardear a base ali no Havaí, Pearl Harbor ali dos Estados Unidos, ali no Havaí, no Pacífico. O que aconteceu é o seguinte, gente, o Japão, ele tinha uma certa aliança com os Estados Unidos. E os Estados Unidos até fornecia petróleo para o Japão. E depois os Estados Unidos ele começa a cortar são vários motivos, tá, gente? Mas eu vou colocar um aqui bem rápido para a gente poder entender. Começa a cortar o fornecimento de petróleo para o Japão e o Japão se vê um pouco sem alternativa. E aí o Japão tem interesse em invadir algumas ilhas, né? Dominar algumas ilhas ali, ou pelo menos influenciar, ou colonizar, ou fazer algumas ilhas ali no Pacífico. Inclusive ali na China, tá? Na China. E o governo estadunidense advertia os japoneses que ele não queria que o Japão invadisse nenhuma ilha ali. E o Japão se viu um pouco meio sem saída, né? Porque já não tinha mais o petróleo estadunidense para estar trabalhando, inclusive também não podia invadir nenhuma ilha. Com isso, a economia japonesa estaria em frangalhos, caso ele precisava de espaço, até para agricultura mesmo, né? E ele queria ter uma influência nas ilhas do Pacífico, invadir algumas ilhas, dominar algumas ilhas ali, pouco habitadas, né? Enfim, estou dizendo que o Japão está certo, não. E o governo estadunidense deu várias advertências para que o Japão não atacasse, ou seja, o recado era claro. Caso o Japão, porque o governo estadunidense disse que não iria tolerar nenhuma influência japonesa ali no Pacífico, na Ásia, não iria tolerar. Iria receber qualquer invasão japonesa como uma guerra. O Japão, sem muita alternativa, então ele decide acabar com a influência estadunidense ali no Pacífico, ali na Ásia, né? Que os Estados Unidos também tinha influência na Ásia. Então, ali no Pacífico, o Japão, sabendo que se invadisse alguma ilha, os Estados Unidos iria bombardear o Japão. Então, o Japão decide logo atacar aquele que o ameaçou, que era justamente os Estados Unidos. Ele detona aí no dia 7 de dezembro, o Japão lançou um ataque à base militar norte-americana de Pearl Harbor, no Havaí, ali no Pacífico. Eu coloquei até um mapa aqui, nem me lembro, acho que coloquei um mapa aqui para você ver. Prontinho, olha aí, pronto, olha lá. Aqui, ó, no Havaí, e o Japão decide detonar aí essa ilha aí. Então, aí tem algumas imagens do ataque do Japão, tá bom? Então, ali, agora no Pacífico, estava brigando Estados Unidos versus Japão. Vamos lá, eu coloquei algumas bandeirinhas aqui, depois eu mostro para vocês. Aqui, gente, começa uma parte que não é sensacionalismo meu não, tá, gente? Não é sensacionalismo. Quem é meu aluno sabe muito bem disso. Não faço sensacionalismo com nada, não. Mas é uma parte que da história... Toda guerra é sempre ruim, né, gente? Toda guerra é sempre ruim. Mas é triste, lamentável ver o que aconteceu com os judeus.
tá bom? É lamentável, é lamentável. É realmente uma coisa que eu coloco as imagens menos chocantes. Não gosto de colocar imagens que realmente chocam, né? Não estou dizendo que eu nunca coloquei. Já coloquei mais um pouco mais fortes dando aula, tá, gente? Bem no início da minha carreira. Hoje, mas não coloco. Não é uma coisa que, com o tempo, quando a gente vai... É triste, é lamentável o que aconteceu com os judeus. Não só com os judeus, tá, gente? Estou dizendo com todos que lutaram na guerra, que morreram, né? Mas com o judeu, o que fizeram com os judeus, gente. Olha, é uma coisa que até hoje... até hoje me dá uma tristeza, me dá uma coisa que me deixa um pouco deprimido por ver essas cenas aí, né? É uma coisa que me deixa muito deprimido, né? Eu sei que eu sou um profissional, eu sou um profissional, sim, eu sou um profissional, mas sou um ser humano, caramba. Tenho o direito de me entristecer com algumas coisas também. Então, quem é meu aluno sabe, né? Quem é meu aluno sabe disso. Então, veja, a conquista da Polônia, gente, ela marcou também o início da perseguição, a perseguição nazista aos judeus. Lembre-se que a perseguição aos judeus, eles já tinham começado ali antes da guerra, né? Quando eles colocavam imagens nas lojas, não financiam o mercado judeu. O Hitler afirmava que para ele os judeus eram o próprio demônio. A gente sabe que Hitler teria que acreditar nas diferenças de raças para poder colocar seu projeto à frente. Não se sabe exatamente porque esse demônio era Hitler, né? Porque esse demônio chamado Hitler, ele chamava judeus de demônio, não dá para entender. Então, é uma parte lamentável da Segunda Guerra Mundial. Toda ela é, mas essa parte dos judeus eu considero como a que mais marca, né? A mais lamentável de todas. Então, ele começa a perseguição aos judeus, tá? E a partir começa a criar campos de concentração. E teve vários campos de concentração, né? E o pior deles foi na Polônia, o de Auschwitz, tá bom? Onde tinha câmera de gás, os corpos eles eram queimados, torturas e uma série de coisas aí. As chamadas leis de Nuremberg, em 1935, proibiu união de judeus e alemães. Então, lembra que eu coloquei, que existia até nas lojas uns escritos, né? Não financiam o mercado judeu. Eles destruíram as lojas dos judeus e os judeus eram obrigados a pagar eles mesmos os prejuízos das lojas. Então, veja, os judeus não poderiam usar o transporte público, possuir carteira de habilitação, sair do município que moravam. Observação: a obrigatoriedade da estrela de Davi amarela no braço, para facilitar aí a identificação de judeus. Então, eles eram obrigados a utilizar a estrela de Davi. Isso aí também fala, gente, no filme de Jane Frank, eu já assisti esse filme, já li também o livro, não todos, tá, gente? Li umas partes do livro. E a gente vê ali que Anne Frank, ela mostra que os judeus não podiam mais pegar os transportes públicos, né? Ela mesma fala ali. É porque o filme não fala de nenhuma tragédia, só mostra eles confinados ali, mas não mostra torturas, né, no livro, só mostra realmente os relatos dela. Então, ou seja, os judeus eles não poderiam usar transporte público, possuir carteira de habilitação, sair do município que moravam e obrigatoriedade da estrela de Davi amarela, tá? Então, veja, em 1942, os nazistas deram início à chamada Operação Final, que levava os judeus para os campos de concentração de extermínio. Aí está um campo de concentração aí de Auschwitz, né? Que eles construíram, investiram dinheiro pesado, onde os bens dos judeus eles eram roubados, né? Tem até um documentário, estava até assistindo ontem, o contador de Auschwitz, que foi condenado a 4 anos de prisão, aos 92 anos, 91 anos, foi condenado aí, morava na Alemanha, viveu, pessoal, o cara fez o que fez, viveu em paz o tempo todo. E o pior, viu, gente, eu não posso deixar de comentar isso não, tem ainda pessoas que falam que não existiram campo de concentração. Lamentável, né? Não existiu câmara de gás, não existiu nada disso. É um absurdo, né? Tem gente que fala isso, né? Que não existiu, pelo amor de Deus, né? E tem esse filme que é bem bacana também, é um documentário, né? O Contador de Auschwitz, chamado A Solução Final, e também onde eles levavam os judeus para os campos de concentração e de extermínio, onde aí nesses campos de concentração os judeus eles eram exterminados. Mas o professor Rafael, era só judeus que morriam aí? Não. Também não era só judeus não, tá, gente? Comunistas também acabavam sendo jogados numa câmara de gás, homossexuais, ciganos, testemunhos de Jeová, e muita gente, tá? Também eram levados para o campo de concentração, tá bom? Mas o massacre maior foram os judeus. Aproximadamente 6 milhões de judeus aí foram mortos aí na Segunda Guerra Mundial. Os que não estavam aptos ao trabalho forçado eram assassinados nas câmaras de gás. Então, tinha trabalho escravo aí, tá bom? Então, mostra aí uma visita a Auschwitz aí, né? Eram enviados para os campos de concentração. Aí, como eu disse, né?
Gente, era só judeus? Não, mas a grande maioria era judeus, ciganos, deficientes físicos, eslavos, homossexuais, testemunho de Jeová, eram aí socialistas também, não coloquei aí, mas socialistas também estavam na perseguição, tá bom, gente? Também estavam comunistas, né? Estavam aí no foco do extermínio dos nazistas. Então, mostra aí o campo de concentração, né? Eles chegavam nesses vagões, nesses trilhos aí, nesses vagões aí, que era para carregar animal e colocava os judeus, né? E outros aí, como estou citando aqui também, ciganos, deficientes físicos, eslavos, homossexuais, testemunho de Jeová, eram colocados e também para esses campos de concentração, eles terminados também, tá, gente? Então era para judeus, mas não exclusivo a judeus. Aí, gente, eu coloquei aqui na frente aqui, tem um versos aqui, coloquei. Então, vamos lá, ofensiva dos aliados. Então, em 1942, a guerra começou a tornar-se favorável aos aliados. Então, de 39, 40, 41 e em 42, começou a tornar-se principalmente com a entrada dos Estados Unidos, né? No mar, os norte-americanos impuseram derrotas aos japoneses, tá bom? Os americanos ali começaram a colocar derrotas aos japoneses. Então, a guerra aí, a partir de 1942, começa a mudar a sorte. Eu coloquei aqui também, tem um versos aqui que eu coloquei, bem bonitinho. Em terra, os soviéticos resistiam ao avanço alemão em Stalingrado. De repente, gente, ali em Stalingrado, como a gente viu que os nazistas eles impuseram muitas derrotas aos soviéticos, de repente, Stalin ele se reergue aí, ele vê que realmente ele também é capaz e, gente, ele massacra Stalin, massacra os nazistas na Batalha de Stalingrado depois. Foi uma batalha, talvez a pior batalha que teve, foi de Stalingrado, mas depois Stalin ele muda o jogo com a quantidade de um exército gigantesco. Ele esmaga os alemães, e esmagou os alemães, e Hitler, pela primeira vez, tem sua derrota, e ele é obrigado a recuar, a se retirar. E Stalin ali se levantou, viu o poder que tinha, e de repente quis uma passagem para Berlim. Uma passagem para Berlim, sem data para voltar, porque ele ali começou a impôs uma esmagadora derrota ali em Stalingrado. Vamos lá, essa aula é bem longa, tá, gente? Não sei nem se vai dar para terminar, acho que vou ter que fazer a parte 3 aqui, então. Aí, sai daí, professor Rafael, dessa bandeira ridícula aí do nazismo. Pelo amor de Deus, sai daí dessa bandeira do nazismo. Então, no norte da África, aí está mostrando aí, né? Em 1943, os alemães da África de Corps foram vencidos por tropas anglo-americanas, que em julho ocuparam a Sicília e desembarcaram na Península Itálica, tá? Então, mas aí os nazistas que tinham ido também ajudar os italianos ali na África, Hitler também mandou tropas para ajudar os italianos na África e acabaram perdendo também esta batalha. Vamos lá, então. Aqui, então. Aí eu coloquei aqui na frente oriental, depois da vitória em Stalingrado, os soviéticos esmagaram os alemães na Batalha de Kursk, em julho de 1943, na Batalha de Kursk, em 1943. Então, eles sofreram ali uma derrota esmagadora, tá bom? Os nazistas sofreram uma derrota esmagadora ali. Então, você vê que a sorte começa a mudar. Em 1943, as coisas começam a mudar. Aqui eu coloquei um mapinha aí para vocês verem a batalha aí. Olha lá. Tá bom? Capturado pelos alemães posteriormente no período. Então, você vê aqui as batalhas que foram travadas nesse mapinha aí, tá? Vamos lá. Sai daí, professor Rafael. Aqui, gente, é uma imagem que mostra aí o desembarque na Normandia, tá bom? O dia 6 de junho de 1944 foi o dia D, ou seja, o dia D, o dia decisivo, foi considerado o dia D, o dia decisivo. O dia onde milhares de soldados desembarcaram ali no norte da França, ali na Normandia, tá bom? Então, aí foi feita a chamada Conferência de Teherã, vai aparecer a imagem que eu coloquei, olha lá. Na Conferência de Teherã, a gente vê ali Stalin, Roosevelt e o primeiro-ministro inglês Churchill. Que esse Churchill era casca grossa, viu, gente? Cara corajoso, tá? Enquanto Chamberlain era bem mais pacífico, né? Churchill já era bem complicado. Então, ou seja, Stalin, então, os aliados aí se juntaram, Stalin, o presidente estadunidense Franklin Roosevelt e Churchill, ele acaba aí fazendo na Conferência de Teherã, em 1943, para discutir os pontos do desembarque na Normandia, tá? Como ia ser novas estratégias para poder destruir e esmagar as tropas nazistas. Que o dia D, né? O dia que eles decisivo,
que eles iriam reverter o quadro aí da situação. Então tá aí o dia D para você observar aí. Pronto, bem aqui no norte da França, como eu mostrei para vocês, a região, né, da Normandia, tá? Onde houve aí milhares e milhares de soldados desembarcaram ali. Vamos lá, então. Vamos lá, deixa eu ver, só para eu ter uma ideia aqui, tá, gente? Eu volto. Não, tá terminando já. Tá terminando. Dá pra gente terminar, tá, gente? Dá pra gente terminar isso aí. É só porque eu queria ver pra gente terminar. Então, enquanto acontecia o desembarque da Normandia, o exército soviético, no extremo oposto da Europa, libertava a Romênia, a Bulgária e a Polônia do domínio alemão. Então, enquanto acontecia o desembarque na Normandia, ali, né, que era um ponto ali realmente bem forte que Hitler tinha, e Stalin ele começava ali, libertava a Romênia, a Bulgária e a Polônia do domínio alemão. Então, os aliados aí começam a lutar, tá bom? Inclusive o Brasil também lutou na guerra, tá, gente? Ali na Itália, tá? A FEB, né, as Forças Expedicionárias Brasileiras, também lutou nessa guerra, Segunda Guerra Mundial, contra a vontade dos Estados Unidos. Vargas aí, né? Então a gente vê aí a União Soviética invadindo aí, libertando alguns países. Vamos lá, então. Aqui, então, no ano de 1945, aconteceu a chamada Corrida para Berlim. Esgotada em maio, a Alemanha rendeu-se. Essa corrida para Berlim, gente, é porque começou aqui, ó, os soviéticos invadiam a leste, enquanto isso as forças inglesas e estadunidenses invadiam a oeste. Então eles começaram a lutar, correr para ver quem chegava mais rápido a Berlim, quem aí dominava a Alemanha com mais facilidade, tá? Mais facilidade não, que media dificuldade, mais rápido, que facilidade que mais rápido. Então a Alemanha viu que já não tinha mais como permanecer lutando, né? Então em 1945 aconteceu a corrida para Berlim, onde os aliados lutavam aí para ver quem ia chegar primeiro em Berlim, tá? E a União Soviética ela chega primeiro. Hitler com a sua esposa Eva se suicida, muitos oficiais que estavam com ele também acabou suicidando-se e a Alemanha acabou se rendendo, tá bom? Acabou se rendendo aí. Tem uma imagem, tem uma história sobre essa imagem aqui, tá, gente? Mas eu não quero gastar tempo falando sobre essa imagem, não, tá? Tá bom? Não quero. É isso que ele está ele está aqui no Reichstag, ali no parlamento alemão, que já estava destruído já. Depois eu falo sobre isso, uma outra oportunidade. Então, aí, só que no Pacífico a guerra ainda se estendia. Os japoneses ainda ofereciam grande resistência contra os estadunidenses, tá? Com os ataques kamikazes. Os japoneses eles colocavam seus aviões cheios de bombas e iam voando em direção aos porta-aviões estadunidenses, tá bom? Então eles iam aí em direção aos porta-aviões e eles não se rendiam de forma nenhuma, eram chamados pilotos kamikazes. E a guerra se estendia ainda por meses ali no Pacífico. Então, em fevereiro de 45, os estadunidenses acabaram conquistando a ilha de Iwo Jima, mas a resistência dos pilotos kamikazes, ataque suicida dos japoneses, permanecia forte, tá bom? Permanecia muito forte ali, destruindo os porta-aviões. E os Estados Unidos teve uma solução também lamentável, tá bom? Não precisava disso, tá? Não precisava disso. Aqui eu coloquei a imagem aí, né? Claro que construída, tá? Dos pilotos kamikazes cheios de bombas. E aqui, gente, vem aí também uma parte lamentável, triste da história da civilização humana. Olha, gente, é coisa realmente que chega a emocionar a pessoa, né? Aí os Estados Unidos decidem fazer 2 ataques covardes contra 2 cidades de Hiroshima e Nagasaki. Tá? Em dia 6 de agosto de 1945. Para mostrar também, para tirar, não precisava, o Japão já estava, para vocês verem, gente, os próprios soldados japoneses estavam se matando ali, não precisava disso, o Japão iria se render, bastava ali fazer mais uma coligação contra ingleses e franceses para lutar contra o Japão, iria se render, não havia necessidade disso, tá? Não havia um apelo, matou civis japoneses, mas não era inimigo sim, mas os civis não tem nada a ver com isso. Na guerra quem tem que morrer, gente, se tem que morrer alguém numa guerra são soldados. O que os médicos têm a ver com isso? O que os civis, o que criança tem a ver com isso aí? Criança não tem nada a ver, não foi a criança que pediu a guerra, não foram mulheres que pediram a guerra, não foram civis que pediram a guerra. Não tem nada a ver. Então, você atacar os civis numa guerra, uma atitude covarde, tá? Assim como o Brasil também teve seus atos covardes na Guerra do Paraguai, onde matou crianças ali, estavam com barbas postiças, crianças de 12, 13 anos de idade, acabaram morrendo. Então,
guerra, né, gente? Infelizmente, lamentavelmente, acontecem essas coisas aí. Uma atitude covarde norte-americana, tá bom? De ter jogado essa bomba aí no Japão, matando civis, 2 cidades. Não. Reprovava assim também, os nazistas também cometeram atrocidades ali. Não tem nada a ver, já, o civil não tem nada a ver com isso. Nada a ver. A briga que fica entre os soldados ali e eles que se virem, né, minha gente? Concorda, né, pessoal? Então, a primeira bomba de Hiroshima, 6 de agosto de 1945, não me lembro exatamente o número de mortos, mas parece que foram 120 a 140 mil mortos, destruindo a cidade de Hiroshima. E em 9 de agosto de 1945, e 3 dias depois, na outra cidade também é bombardeada, a cidade de Nagasaki. Tá certo? O Japão não se rende a partir da bomba atômica de Hiroshima, não se rendeu, e posteriormente acontece um ataque a Nagasaki, matando ali aproximadamente 70 mil pessoas. Aí o Japão rende-se incondicionalmente, tá? Então aí o Japão se rendeu em 2 de setembro de 1945. Como você pode ver, uma imagem da cidade de Nagasaki, destruída aí, como ficou a cidade pela bomba, tá? Até hoje pessoas nascem com problemas nessas 2 cidades, tá bom? Acerto de contas, aí então em fevereiro de 1945 acontece a chamada Conferência ali de Alta, né? Mais uma vez os líderes ali se reúnem para discutir como é que vai ficar o mundo depois disso tudo, né? A criação da ONU também, a criação da ONU ali em 1945, vamos discutir esses pontos, e as zonas de influências americanas e soviéticas. Olha lá então, os novos ministros aqui, né? O novo presidente dos Estados Unidos e o ministro inglês, junto ali com o presidente da União Soviética. Então, em agosto de 1955, os aliados se reuniram na Conferência de Potsdam. Vamos ver o resultado da Conferência de Potsdam. A Alemanha foi dividida em 4 zonas de influência, como você pode ver, influência está bem aqui no mapa, estou olhando aqui no mapa, estou vendo aqui a influência britânica, francesa e estadunidense e soviética. Então, foi dividida aí a parte socialista e a parte capitalista, tá bom? Foi dividida aí nessas zonas de influência, que foi o resultado da Conferência de Potsdam. Vamos lá, então. Aqui, a Alemanha deveria pagar aos aliados uma indenização de 20 bilhões de dólares, foi obrigada a ceder parte do seu território à Polônia e à União Soviética. Foi criado o Tribunal Internacional, sediado em Nuremberg, na Alemanha. Ou seja, a Alemanha já não andava mais sozinha, não tinha mais aquela imagem aí, tá, da Alemanha depois da guerra. Então, a Alemanha deveria pagar aos aliados 20 bilhões de dólares, foi obrigada a ceder parte do território à Polônia e à União Soviética, e foi criado o Tribunal Internacional sediado em Nuremberg, na Alemanha, para punir aí aqueles que cometeram crimes de guerra. Tá? E aqui, gente, a gente encerra a nossa aula. Tá? É difícil colocar essa imagem, mas é assim que eu gostaria de terminar. Para que nós não permitamos jamais que isso volte a acontecer no mundo. Não só com judeus, não só com judeus, não com negros, homossexuais, ou cristãos, evangélicos, ateus, budistas, japoneses, com ninguém. Que isso jamais se repita na história da civilização humana. Que isso, gente, sirva de exemplo para a gente poder ver até onde a intolerância ela é capaz de chegar. Você não é obrigado a concordar com ninguém, com nada. Mas nós somos obrigados a, no mínimo, respeitar opiniões diferentes. Não estou dizendo de respeitar culturas diferentes. Tem culturas que não devem realmente ser preservadas, como uma dessa, uma cultura nazista. Né? Não deve ser preservada uma cultura dessa, de jeito nenhum. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que respeitar as opiniões contrárias, desde que essas opiniões não sejam ofensivas e não leve a um genocídio, como aconteceu aqui com milhares de judeus. Tá bom? E outras pessoas que morreram também, mas principalmente os judeus ali foram as maiores vítimas da Segunda Guerra Mundial. Gente, espero que vocês tenham entendido o assunto, tá bom? E a nossa aula vai ficando por aqui. Tá certo? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Tchau, pessoal.